Fala, gurizada, sejam muito bem-vindos ao canal, deixa teu like e te inscreve e voltamos com mais informações para falar do nosso tricolor gaúcho. Hoje uma segunda-feira mais leve, uma segunda mais tranquila. O Grêmio vai ter uma semana mais calma até quinta-feira, até enfrentar a equipe do Palmeiras, e a gente já sabe, a gente já tem uma baixa, né? O Dodi, que foi muito bem ontem contra a equipe do Fluminense, tomou o terceiro cartão e é óbvio que vai estar de fora. A gente conta com a volta do Vila Sante, né, saindo da Copa América com a sua seleção. Só que vamos falar de um assunto muito importante, que é o Renato deixou de ser teimoso. O Renato, até que enfim, parece que ouviu o torcedor. Fez o óbvio. Botou os 11 que tem que jogar e da forma certa, beleza? Deixa teu like no vídeo, inscreve, comenta aí embaixo, dá a sua opinião sobre o que a gente vai falar, porque é muito importante. O Renato, por vezes, ele não consegue dar o braço a torcer ou dizer assim pro torcedor: não, cara, nesse ponto a torcida tá certa, as pessoas que acompanham o futebol de fato estão certas e eu tô vendo de forma errada. Não tô sendo convicto do que eu tô fazendo. Só que ontem, ele sacando o JP Galvão e fazendo o óbvio, né? Que é o exemplo básico, o Cristaldo mesmo. O Cristaldo não é o meia armador, aquele 10 como foi o nosso último meia clássico, como foi o Douglas em 2016 e em 2015. Não, o Cristaldo jogava por vezes de falso 9 no Huracan e muitas vezes atrás do camisa 9, flutuando de uma ponta da área a outra. Foi mais ou menos o que aconteceu ontem. E ontem o Cristaldo jogou muito. Outro ponto também, o PP tem que entender ter que entender às vezes que nem sempre ele vai poder subir. E o Renato já entendeu isso. Pelo menos foi que eu vi. O Edenilson está melhor fisicamente e o pisador de área tinha que ser o Edenilson. E o PP e o Dodi segurar mais na marcação. Porque a gente reclamava muito, pô, mas o Grêmio tomou o gol com os 3 volantes lá na frente, já que o Grêmio não tem o meio armador, os 3 volantes dentro da área. Ninguém que segurava, ninguém guardava a posição. Agora parece que o Renato entendeu. Renato entendeu já que não, tem que segurar um, segurar o outro. O Edenilson, como está melhor fisicamente, pode pisar na área. O Renato custa entender as coisas, mas não tá tudo certo ainda. Ah, mas venceu o Fluminense. Cara, o Fluminense também tá no momento derradeiro. O Grêmio venceu porque foi melhor. E venceu também porque o Renato colocou o que tinha de melhor em campo. Vocês podem ver que até o Galdino entrou no segundo tempo bem melhor. Mais objetivo. O Nathan Fernandes também perdeu de matar o jogo em 2, 3 bolas que ele teve ali. Foi objetivo, porque o time não começa naquela loucura, naquela pressão, naquela de o jogador que não é da posição faz uma função que não é a dele de característica. Claro que não. Agora o Renato fez certo. Eu não estou dizendo que o time, a partir da vitória do Fluminense, vai embalar, vai vencer o Palmeiras. Tudo pode acontecer. Só que o Renato fez ontem, fez o certo. Ele fez o certo. Ele entendeu que o JP Galvão não dá mais. Ele entendeu também que o Cristaldo não é o camisa 10. E na minha opinião, o Cristaldo hoje, além de ser o jogador que mais joga, que tem mais minutos com a camisa do Grêmio em 2024, o que mais jogou. Se eu não me engano, o Cristaldo tem participação em todas as partidas do Grêmio em 2024. Tá? O Renato entendeu que ele tem que jogar atrás do 9, ou por muitas vezes sendo o próprio falso 9, como foi ontem, contra a equipe do Fluminense. O Pavão foi na escalação como 9. Não, era o Pavão do lado, Gustavo Nunes no outro, e o falso 9, o Cristaldo. Cristaldo ontem foi o cara para, por vezes, estar dentro da área, se apresentar como finalizador, por vezes estar participando das jogadas de meio de campo e abrindo para os lados de campo. É isso que tem que entender. O Renato até que enfim acertou, só que não está tudo certo. Lembrando, não está tudo certo. É óbvio que o que ele fez ontem, jogar no 4-2-2, com dois jogadores abertos pelos lados, com velocidade, com o JP, aliás, o João Pedro afunilando jogadas na linha de fundo. É óbvio que isso aí vai demorar tempo para ser lapidado, esse tipo de formação sem o camisa 9 de ofício. É óbvio que ter que ser treinado. O Grêmio vai perder jogos assim com essa formação. Só que ontem o Grêmio foi bem. O Grêmio só precisa treinar mais ela, porque quando
o Grêmio de fato conseguir idealizar esse tipo de jogo, esse tipo de formatação, o Grêmio vai dar voos longos sim nesse Campeonato Brasileiro. E tenho certeza que o primeiro voo vai ser sair dessa zona de rebaixamento. O Grêmio foi bem. Não está tudo resolvido, tem problemas a se corrigir. Essa formação que foi utilizada ontem, com o PP e o Dodge segurando mais, e o Edenilson invadindo mais a área, como faz o próprio Vila Sante, e o Cristaldo de falso 9, e o Pavon livre, junto com o Gustavo Nunes pelas beiradas de campo, cara, o Grêmio só tem a crescer. Claro, só vai ser lapidado esse tipo de formação treino a treino e jogo a jogo. O Grêmio foi bem. O Grêmio foi bem. Não precisa mais aquela loucura. Agora é administrar. Tomara a Deus que a gente faça um bom jogo contra o Palmeiras na quinta-feira. Agora é trabalhar essa semana para que a gente consiga ter um belo resultado na quinta-feira diante da equipe paulista. Essa é a minha análise. Renato foi bem até que um dia acordou para a vida e desengatou do JP Galvão. Né? O cara que é o fazedor de gols, mas não consegue jogar porque vai saber qual motivo. E agora o Renato mudando a formação, que é o que a gente previa. Tira o 9. Se não tem o 9, não inventa. Não inventa mais. Coloca os guris a jogar. Ontem o Gustavo Nunes foi muito bem, né, numa linda participação do Pavão e o João Pedro em profundidade. E o jogador que é o atacante de fato chega finalizando para fazer o gol do Grêmio diante do Fluminense. Um belo jogo que agora o Grêmio tem a ambição agora, né? O Grêmio necessita sair dessa zona de rebaixamento para a gente configurar de uma vez e dar voos longos nesse ano de 2024, beleza? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, comenta aí embaixo qual é a opinião de vocês, porque de fato o Grêmio foi muito bem diante da equipe do Fluminense, beleza? Tamo junto.